e chegaram em um apartamento onde os seis entraram e encontraram mais uns rapazes por lá. E Bomba foi apresentando cada um deles. E apresentou Lucas, que era o vidente de lá, ele tinha o poder de ver o futuro e possíveis linhas do tempo. E Mateus, que tinha o poder de voltar a mente dele no tempo. Então ele podia viver uma coisa e voltar a mente dele no tempo para poder fazer diferente. Tinha Renato, que é o filho do conceito água, e falou sobre Renan, que tem o poder de se teletransportar para qualquer lugar, seja no espaço ou entre os universos. Caleb, que tem o poder de teletransportar objetos que ele vê ou toca. E Alfredo com José foram cumprimentando cada um deles. E Robert foi só olhando por lá. E no momento, Alfredo com José ficaram lá conversando com eles. E Max se explicou sobre como os conheceram, como foram mandados pelo conhecimento. E no meio disso, no momento repararam que o Robert só estava lá olhando, vendo tudo isso. No momento, eles estavam lá e falaram que estavam querendo sair para comer alguma coisa. E viram que o Robert estava deitado em um sofá dormindo. E perguntaram pro Alfredo se ele fez alguma coisa para cansar tanto. E Alfredo disse que Robert ele não tinha muita vida social, então as únicas coisas que ele fazia no seu mundo era ir para a guerra, comer e dormir e seguir ordens. Então ele não tem muita vida social. E tenham paciência com ele, que ele ainda está aprendendo essas coisas. Faz pouco tempo que ele saiu de seu mundo de origem. E eles saíram tudo para ir comer alguma coisa. E quando voltaram, Robert ainda estava dormindo. E acordaram e disseram que estava pensando em ir para onde o Robert estava parando, junto com o Alfredo e José. E ajuntaram todas as coisas deles e deram uma olhada por lá, verificando se não esqueceram nada. No momento que estavam saindo, passaram pela beira de uma piscina e viram uma menina que passou por eles e chegou perto da mãe dela, que estava deitada em uma cadeira perto de uma piscina. E ela disse: "Mãe, tô com fome." Eles estavam andando e daí a menina disse de novo: "Mãe, tô com fome." E quando o Alfredo olhou lá para a direção, acabou começando a chorar e disse que não aguentava ver isso. E perguntaram o que foi. E ele apontou lá para a mulher, a menina, e disse que a mãe dela morreu. E a menina tá chamando ela, dizendo que tá com fome. No momento todo mundo parou e ficou olhando. E o Robert disse que pode dar um jeito nisso. E tirou uma cápsula de restauração do bolso. E o Alfredo perguntou se ele tinha certeza de usar isso. E no momento que ele disse isso, viram uma menina que se aproximou de lá, andando e saltitando, com uma roupinha e capuz de coelho. E parou lá perto da menina com a mãe. E disse: "O que aconteceu? Sua mãe não está acordando?" E ela disse que sim e está com fome. E a menina disse para nós acordarmos ela junto. E a menina lá disse: "Acorda." E a filha da mulher começou a chamá-la. E a mulher acordou. E todo mundo ficou olhando para isso espantado. E a mulher deu um suspiro forte e perguntou o que que foi, filho. E ela disse que está com fome. E a menina começou a sair de lá correndo e saltitando. E o Alfredo disse: "O que que foi isso?" A menina trouxe aquela mulher de volta dos mortos. E olharam por lá e não viram mais ela. E no momento que eles já foram andando mais pra frente, viram a menina passando na frente deles em um corredor. E se virou e acenou para eles com as duas mãos. E sumiu na frente deles. E eles perguntaram o que que foi isso. E o Max disse que não sabe exatamente. Mas, pra falar a verdade, agora eu senti vontade de ser pai de menina. E disseram que ele nem sequer tinha namorado. E o Max disse que não tinha, mas que aquela menina, viram só como ela era tão adorável só de olhar para ela. E o Alfredo disse que ela era mesmo, seja lá quem ela for, o que ela fez. Ela fez isso sem causar pânico na menininha. E seguiram viagem para o planeta do Guilherme. E eles arranjaram um lugar lá para ficar. E começaram a interagir mais com Alfredo e José e Robert. E passando o tempo, eles foram ensinando mais Robert a respeito sobre várias coisas sobre o multiverso. E como eles faziam as coisas quando eles viajavam por mundos. E Robert foi ensinando a eles táticas de batalha e até a forma como eles poderiam usar os poderes deles para batalhas. Até que num dia eles foram em um planeta, no qual eles chegaram e viram as pessoas que estavam apavoradas e viram um homem todo branco que estava voando no céu e estava atirando raio para tudo quanto é lado. E
os homens estavam atirando com armas nele, só que ele se protegia com o escudo que ele criava. E o Max acabou pulando de um prédio para o outro e acabou se chocando contra ele bem rápido e o lançou para um local mais afastado. E ele acabou vendo o Max e disse como ousa atacar um deus. E o Max disse que ele não era um deus. E ele ficou com raiva e acabou atirando um raio no Max, só que o Max acabou virando pedra. E o Max acabou correndo rapidamente e virou uma bola e se chocou contra ele. E na hora do choque, os dois voaram para trás. Só que o homem tudo branco se recompôs rapidamente e acabou indo para cima do Max com um grito. Só que aí o Bomba acabou soltando uma explosão nele, que acabou fazendo voar para longe, e o Max também. E o Bomba correu para a banda dele e acabou causando uma explosão contida, só na área onde ele estava. E o Robert olhou de longe e disse que isso não iria parar ele enquanto ele estiver usando um escudo para protegê-lo da explosão. E o Robert sumiu de lá e apareceu atrás dele, que estava usando um escudo para se proteger da explosão. E ele acabou segurando ele pelo pescoço por trás e acabou fazendo o escudo ser destruído. E a explosão acabou atingindo ele e o destruindo por completo. E o Bomba viu, quando parou a explosão, que o Hobbit estava lá e perguntou pro Hobbit como é que as roupas deles ainda estão inteiras depois de toda essa explosão. E o Hobbit disse que ele pode deixá-las também indestrutíveis para evitar com que ele venha perdê-las no meio de batalhas assim. E o Bomba disse que até que faz sentido. E voltaram para junto do pessoal e foram explicar para o pessoal que aquele homem todo branco, ele na verdade era só um desenho feito por uma pessoa de um outro mundo que tinha o poder de dar vida ao que ele desenhava e fez isso e causou tudo isso que vocês viram. E acabaram encontrando ele com a ajuda da conhecimento que falou pro Hobbit onde ele estava e acabou retirando os poderes dele. E depois de uns meses eles acabaram indo em um mundo onde viram uma garota que vivia acertando umas questões de umas provas de inteligência e vivia acusando as pessoas de colarem dela quando via que eram meio parecidas. E o Robert disse que essa trapaceira está lendo a mente das pessoas e está fazendo antes dela e acusando as outras de colar para não ser desmascarada, apesar de não desconfiarem de nada do poder dela. E o Guilherme apareceu lá e disse que antes de retirar os poderes dela, ele queria só fazer uma coisa. E o Guilherme acabou entrando lá na competição e na hora que foram começar a resolver as questões que pediram lá, ela começou a endoidar e começou a gritar, balançando a cabeça. E o Guilherme resolveu tudo tão rápido, escrevendo que as pessoas começaram a gritar e disseram que essa foi a resolução de problemas mais rápido que eles já viram em toda a vida deles. E a garota se levantou lá do chão e disse que isso não é justo, ela é a gênia aqui, e não esse estranho que sabe lá de onde ele veio, ele deve talvez já saber a resposta. E o Guilherme lançou um desafio, qualquer coisa que colocarem lá para ele, ele resolve. Então colocaram outras atividades lá, ele escrevia bem rápido já a resposta. E começaram a testar e viram que ele era muito inteligente. E a garota, sempre que tentava acompanhar ele, começava a sacudir a cabeça e a gritar, meio doido. E quando eles saíram, a garota disse que ele deve ter feito alguma coisa com ela. E o Guilherme disse que o poder de mente dela não vai adiantar com ele, porque o meu pensamento é tão rápido que você não consegue visualizá-lo, e são muitos ao mesmo tempo, e você não conseguiria acompanhar. E ela ficou chocada ao ouvir isso. E na hora que ela já estava andando para trás, o Robert apareceu atrás dela e acabou tocando na cabeça dela e disse que o seu poder de ler mente e tempo de ficar caluniando os outros e lançando mentiras acabou. E ele acabou gerando uma esfera negra e acabou tocando na cabeça dela. E ela se virou assustada. E quando viu todos juntos, matou o resto da turma, saiu correndo. E o Guilherme disse que tinha mais uma coisa. As mentiras que ela lançou a respeito das pessoas que ela prejudicou. Ela roubava as questões. E o Robert disse que iria cuidar disso. E ele viu lá, que o Guilherme mostrou. E ele acabou usando seus poderes e apagou todas as postais. E também apagou todas as coisas que ela havia espalhado para as pessoas a respeito dos alunos que ela caluniou. Apagou a memória deles. E o Guilherme disse que já está feito. Você apagou todas as informações falsas e acusações, tanto da rede de comunicações como da mente das pessoas. Vai ser como se isso nem tivesse acontecido. Depois disso, voltaram para a casa deles para descansar.